Amaterasu, a deusa do sol, e seu irmão Tsukuyomi, o deus da lua, eram casados, até porque era exatamente isso que os deuses antigos faziam, e juntos eles viviam nos céus, até que um dia Ukemochi, a deusa da comida e da culinária, convidou Amaterasu para um banquete. Amaterasu não pôde ir, então ela enviou Tsukuyomi para representá-la. Assim que Tsukuyomi chegou, Ukemochi começou a preparar a comida. Ela virou para o oceano e cuspiu peixes, encarou a floresta e cuspiu caça. Depois se transformou em um arrozal e tossiu arroz. A comida parecia deliciosa, mas Tsukuyomi ficou tão enojado com a forma como Ukemochi produziu a comida que a matou. Seu corpo então produziu mais comida, milho, feijão, mais arroz e carne, e até bichos da seda. Quando Tsukuyomi chegou em casa, ele contou a Amaterasu o que havia acontecido. Amaterasu ficou tão chateada com Tsukuyomi por matar Ukemochi que ela o rotulou como um deus do mal e terminou com ele. Ela então se mudou para uma parte diferente do céu e é por isso que o dia e a noite agora estão separados. Amaterasu, a deusa do sol, e Tsukuyomi, o deus da lua. A desavença entre esses dois irmãos da mitologia japonesa que não coincidentemente começou por causa de comida. Assim como aconteceu com o Luffy e o Barba Negra da primeira vez que eles se encontraram, excluindo a parte amorosa, obviamente. Com a mudança da fruta do Luffy agora sendo uma zoan mítica do deus do sol Nika, abriu-se o precedente necessário para que outras frutas também tenham recebido classificações diferentes das suas reais naturezas. E o principal candidato que a fandom começou a ficar de olho foi o Barba Negra. E com razão, se o Luffy pode ser o deus do sol, por que o Barba Negra, o seu arqui-inimigo, não poderia ser o deus da lua, talvez? Hoje a gente vai investigar a possibilidade da real natureza do poder das trevas do Barba Negra, como ele foi capaz de ter mais de uma Akuma no Mi e decifrar a antítese que personifica esses dois personagens e como isso se relaciona com algo muito maior que é o mundo de One Piece. Ficou curioso? Então fica até o final desse vídeo que tem muita coisa bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá! A gente sabe que o Barba Negra sempre esteve relacionado ao número 3. A sua Jolly Roger possui 3 caveiras. A sua boca tem 3 dentes faltando. Sua barba tem 3 presilhas. Ele carrega 3 pistolas na cintura e foi através da sua antiga garra que ele usava que ele causou 3 cortes no rosto do Shanks. Então, depois que ele conseguiu uma segunda Akuma no Mi, surge a pergunta, por que ele não poderia ter uma terceira Akuma no Mi, para assim completar a trindade dos 3 tipos de Akuma no Mi que ele teria em posse. E com isso surgem também algumas possibilidades. O Barba Negra poderia ter interesse na fruta do Kaido, afinal é uma zoan mitológica bem poderosa. A segunda opção, que envolveria a espada do Shanks. A gente sabe que uma hora ou outra esses dois personagens vão acabar se enfrentando de qualquer jeito, o que deve culminar na derrota do Shanks para que o Luffy tenha ainda mais motivo para lutar contra o Teach. Essa batalha, além de já ter acontecido quando os dois eram mais novos, foi prometida pelo Barba Negra em Marineford, quando ele diz para o Shanks que ainda era muito cedo para enfrentar o Ruivo, dando a entender que mais cedo ou mais tarde ele iria atrás do Shanks. Outra coisa que sabemos é que a espada do Shanks possui um nome, Griffon. Mas afinal, por que ela teria esse nome? Eu acredito que essa espada tenha a Akuma no Mi Zoan mítica do Grifo, que o Shanks teria como seu pet e parceiro de batalhas. Agora prestem muito bem atenção nessa parte que ela vai ser importante já já. Essa criatura, o Grifo, ela é conhecida por ter uma forte ligação com o sagrado, sendo representante de deuses e invocado em rituais e cerimônias associado à justiça, à luz e à autoridade divina, e ao ciclo da morte e renascimento, além de também ser conhecida por guardar tesouros. E da mesma forma que o Shanks pareceu saber o real nome da fruta do Luffy, pode ser que ele também saiba a localização de Laugh Tale e guarde o tesouro One Piece
com a ajuda da sua espada, o grifo que costuma guardar tesouros. Então, o Barba Negra, depois de derrotar o Shanks e roubar a sua espada, ele teria em sua posse os 3 tipos de Akuma no Mi. Afinal, ele não precisaria ter uma Zoan no próprio corpo. As Zoans, elas podem ser comidas por objetos, então essa seria a saída mais fácil. E isso poderia culminar numa total reviravolta na luta final contra o Luffy, que com o seu poder de fazer as pessoas se voltarem para o seu lado e principalmente a sua facilidade em domar animais, conseguiria libertar o grifo da servidão do Barba Negra e, fazendo a luta de 3 Akuma no Mi contra uma, equilibrar o jogo, cada um agora com 2 Akuma no Mi. O Barba Negra com as 2 que a gente já conhece e o Luffy com a sua fruta e a Zoan do grifo. E lembra do que eu falei agora há pouco? O grifo é conhecido por ter uma forte ligação com o sagrado, sendo representante de deuses e invocado em rituais e cerimônias associado à justiça, à luz e à autoridade divina e ao ciclo da morte e renascimento. Exatamente o processo do despertar da fruta do Luffy, onde existiu um processo de morte e renascimento em que ele se torna uma figura de luz, uma autoridade divina, um ser sagrado aos olhos dos antigos escravos de One Piece e alguém que traz a justiça. Então faz todo o sentido que um grifo quisesse se aliar a alguém como Luffy. Dessa forma, conseguir uma terceira Akuma no Mi até parece coerente, bem razoável, bem tranquilo. A pergunta é como o Barba Negra conseguiu consumir uma segunda fruta ele próprio. Vamos lá. Ao longo do anime, foi sendo acumulada uma série de pistas que sugerem o quão misterioso é o Barba Negra. É mencionado que ele possui um corpo estranho pelo marco em Marineford, que poderia justificar ele conseguir uma segunda fruta. Mas quando a gente viu o Teach sem camisa em Impel Down, ele não parecia ter nada de estranho além do corpo de barril que a gente viu que ele tem. No arco de Jaya, Luffy e o Zoro, quando encontram o Teach, eles dizem que aquele não era apenas uma única pessoa, era na verdade eles. E para quem acha que o bando conseguiu sentir a presença do bando do Teach pelos arredores, quando a Nami pergunta logo em seguida se o Luffy e o Zoro falavam sobre ele ter companheiros, eles ficam em total silêncio, já descartando essa possibilidade e indicando algo ainda mais oculto do que isso. Quando o Ace estava para enfrentar o Teach, ele diz que o Barba Negra viveu o dobro da vida de uma pessoa. Tradução essa que se perdeu porque não parece nem um pouco intuitiva de se entender, mas ela foi destacada pelo menos no Databook Green como algo que poderia ter a ver com os mistérios relacionados ao Barba Negra. E quando o Oda desenhou o Shichibukai quando crianças, o Teach é mostrado acordado e chorando à luz do luar. E durante o flashback do Oden, o Bug diz que o Teach não dormiu nada na noite passada e nem na noite anterior, e que dizem que ele nunca dormiu desde que nasceu. E no arco de Drum, onde o Barba Negra é mencionado pela primeira vez, inclusive, o Luffy ele diz pro Sanji que pessoas em países que nevam nunca dormem, porque se eles dormem, acabam morrendo. Então, por ter nascido num lugar extremamente nevoso, onde o frio pode te matar caso você durma, o Barba Negra parece ter conseguido desenvolver uma resiliência para que ele nunca mais precisasse dormir. São tantos mistérios que uma explicação simples como ele conseguiu a fruta do terremoto absorvendo o poder dessa fruta com o poder da fruta das trevas não consegue responder todas essas perguntas. Então, a minha teoria antiga de 5 anos atrás para tentar responder a essa pergunta era que o Teach ele teria um irmão siamês, assim como a lenda urbana de Edward Mordrake, mesmo nome que o Barba Negra da vida real possuía, inclusive, né? Que era o Edward Teach. E seria através desse irmão siamês que a regra de não poder possuir 2 Akuma no Mi teria sido quebrada, porque eles não são a mesma pessoa. São 2 pessoas diferentes, são 2 indivíduos diferentes, mas que habitam um mesmo corpo. Então ele teria sido quem comeu a fruta do terremoto, e como esse irmão não teria desenvolvido um corpo próprio, seria meio que um parasita, quem assumiu o controle da fruta teria sido o próprio Barba Negra. Por isso, o Teach ele teria ido para Drum, usar o poder do Apple para que ele pudesse separar os seus corpos. Afinal, o Apple ele conseguia fundir corpos e separar corpos
como quisesse. Mas talvez essa habilidade do Apple não fizesse efeito no caso do Barba Negra, que já teria nascido dessa forma. Então ele teria que assumir o risco e fazer seu irmão comer a fruta do terremoto e torcer para dar certo, até porque o próprio bando dele também estava nessa dúvida, o que vai acontecer? Se der errado a gente vai debandar, cada um vai para o seu canto, então era algo incerto que o Teach ele estava tentando experimentar fazer. Eu acho que essa foi uma ótima teoria e que encaixava todas as pontas soltas. O Teach viveu o dobro de uma pessoa, o Luffy e o Zoro percebendo a presença do irmão do Teach, ao invés de ser o bando do Teach, o corpo estranho que o Marco menciona e que talvez ficasse localizado nas costas ou até na parte de trás da cabeça do Teach, independente, fora a barriga que a gente viu que tá tudo tranquilo, fora o tamanho dela. Um visual parecido talvez com o do Madara ali, né, com as células do Hashirama, mas tinha um problema. Em 2019 foi lançada a One Piece Magazine volume 8 e nela o Oda soltou uma bomba. O Oda divulgou um rascunho da mãe do Barba Negra e de suas duas irmãs mais novas e também uma reação de espanto do Ace ao ver as duas irmãs do Teach. Mas como assim? O Ace conheceu o Teach já no navio do Barba Branca. Será que o Teach mostrou uma foto da sua família? Não tem como ele ter visto pessoalmente. Agora, repara como a expressão do Ace é de choque, é de espanto. Não é como se ele só estivesse surpreso por saber que o Teach já teve uma família. E eu acredito que foi nesse momento que o Ace soube o segredo do corpo do Teach. E por isso a sua reação de espanto. Mas esse é só um rascunho que o Oda desenhou, não significa que vai ser exatamente dessa forma. Então será que a teoria do irmão siamês é na verdade a teoria da irmã siamesa que continua viva? Só o tempo vai dizer. Agora, o Luffy e o Barba Negra eles compartilham tanto de semelhanças quanto de diferenças extremamente marcantes. Os dois pertencem ao mesmo clã dos D, os dois comeram frutas de coloração roxa relativamente parecidas, o que fez muita gente até se perguntar se o Barba Negra na verdade não estava atrás era da fruta de Nika. Mas da forma como ele pareceu satisfeito e realizado com a fruta das trevas, não parece que ele se enganou não, pareceu que ele acertou em cheio. Por outro lado, eles também são personagens muito opostos, como o Luffy ter conseguido a sua fruta lendária de forma tão casual, quase que como se a fruta tivesse escolhido o próprio Luffy, enquanto o Barba Negra precisou perseguir suas frutas ardilosamente durante décadas, tendo até mesmo que matar um dos seus companheiros. Ou como na primeira vez que eles se conheceram, o Luffy odiou a torta do bar enquanto o Barba Negra amou. Logo depois o Luffy amou a bebida do bar enquanto o Barba Negra odiou, assim como Amaterasu, a deusa do sol, e Tsukuyomi, o deus da lua, começaram a lutar por causa de comida. Além dessa referência, meu brother Tassiano, do canal Zona OP, trouxe semanas atrás uma curiosidade bem interessante. O Luffy, que possui a fruta de Nika, pode fazer referência a Nikko Bosatsu, o esplendor do sol, e o Barba Negra a Gakko Bosatsu, o esplendor da lua, ambos contrapartes na mitologia hinduísta. Reparem que, apesar da fruta das trevas ser considerada uma logia, é a única que não permite que o usuário deixe o seu corpo intangível. O Teach, ele diz que é porque a escuridão absorve tudo, até mesmo as dores, mas essa explicação sempre pareceu bem esquisita. Primeiro por parte do Oda, que eu acredito ter nerfado inicialmente o Barba Negra por não ter planejado a existência do Haki do Armamento até aquele momento, isso está bem claro na obra, e segundo por parte do Teach, que pode ter dito isso como uma desculpa para tentar esconder propositalmente a identidade da sua fruta. Agora, assim como o Oda usou de inspirações do mundo real para criar uma divindade própria que foi a figura de Nika e canalizar no poder de uma fruta, pode ser que ele faça a mesma coisa com Barba Negra, criando uma Zoan mítica própria que faça referência a um deus da lua. Ainda na mitologia dos irmãos Nikko e Gakko, ambos servem a uma entidade maior, chamada Yakushi Niora, que é o Buda da cura e da medicina, com Yakushi significando literalmente mestre da medicina, que pode ser representado pela figura de In-sama. E eu acredito, sem sombra de dúvidas, que o Luffy e o Barba Negra vão lutar juntos para destronar tanto os Gorosei
quanto Im-sama, mas não como amigos, e sim como rivais, aqueles que estão competindo pelo título de Rei dos Piratas. Um inimigo maior que eles que só pode ser derrotado com a força dos dois. E depois da queda do governo mundial, aí sim a batalha final vai acontecer, com o Teach querendo assumir o lugar no trono vazio, enquanto o Luffy vai tentar impedir que ele faça isso. Enquanto o Luffy consegue absorver as vibrações de terremoto do Teach, o Teach tenta anular a Akuma no Mi do Luffy com as suas trevas. Mas assim como o Kaido disse, não é com poderes de Akuma no Mi que se chega ao topo, assim como o feito do próprio Gold Roger. Então, mesmo que o Teach consiga roubar as propriedades de borracha do Luffy em dado momento da luta, o Haki ainda supera tudo. E é com esse poder que ele vai vencer. Particularmente, eu acho que a fruta do Barba Negra não precisa ser uma fruta lendária, porque a essência da fruta, como a gente conhece, já representa a escuridão. Diferente, por exemplo, do Luffy, que apesar de desde o começo da história a gente ter o conhecimento de que o Luffy é que vai trazer um novo amanhecer pro mundo, o Luffy em si nunca foi retratado como o Sol, nunca foi comparado diretamente com o Sol. E o que eu acho que o Oda ele quis com essa mudança de significado da fruta do Luffy foi fortificar essa antítese de Sol e Lua com o Luffy e o Barba Negra. O Oden sabia que daqui a 20 anos da sua morte, aquele que traria o amanhecer para o país Joano iria aparecer. Roger sabia que eles tinham chegado cedo demais. E talvez o Oden soubesse, através dos estudiosos do passado, que um fenômeno geológico aconteceria a cada cerca de 800 anos. Um eclipse solar, escurecendo o mundo num mar de trevas e deixando o Barba Negra ainda mais poderoso, até que o Deus do Sol apareceria para trazer de volta, e dessa vez de fato, um amanhecer para esse mundo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muita coisa interessante aqui, tanto de informação, especulação, teoria envolvendo Shanks, Barba Negra e o Luffy, uma zola salada de fruta enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que daqui a pouco a gente vai bater a meta de 600 mil inscritos, então aproveita para se inscrever e confere esse último vídeo aqui sobre a origem dos poderes de fogo do Luffy, que também tá bem interessante. Galera, você não vai perder por essa, beleza? Até a próxima, tchau!